Olá a todos e bem-vindos ao meu primeiro wrap-up. Neste caso é o meu primeiro wrap-up de março. Eu li 5 livros em março, o que são poucos. Mas em março eu estou um bocadinho preocupada com o meu novo estágio e com a minha tese, e por isso as leituras têm andado um bocadinho desleixadas. No entanto, penso recuperar, talvez não em abril, mas mais para a frente. E o primeiro livro que eu acabei de ler em março foi A Rapariga que Roubava Livros, do Mark Zusak. Este livro é dos meus livros favoritos de sempre, que a lista já vai bem grande, mas foi um livro que eu comecei a ler no verão passado, mas não consegui sequer pegar nele, nem no outro, porque estava doente. Mas depois de muita insistência por parte de algumas pessoas, Catarina, eu voltei a ler e ainda bem que o fiz porque foi fantástico. Tirando o capítulo final em que chorei que nem uma Maria Madalena, mas adorei. Este livro primeiro é narrado pela morte, o que é super original e até chega a ser algo mórbido, mas ao mesmo tempo não deixa de ser hilariante, e é uma história, apesar de ser a morte a narrar, não deixa de ser uma história que fala sobre a vida durante o tempo nazi, durante o tempo do Holocausto. Está mais que aconselhado. Eu já fiz uma crítica deste livro, está no meu blog, e vou pôr no link em baixo. Depois, o outro livro que eu acabei de ler em março foi O Bons Sonhos, Meu Amor, que trazia um marcador fofinho, que foi-me dado pela Sandra, do 1000 Estrelas no Colo. Foi a primeira vez que eu li Dorothy Comson e, mais uma vez, foi uma leitura fabulosa, porque, como eu já tinha dito, acho que estou sempre a repetir, a Dorothy tem uma maneira fantástica de escrever, porque nós deixamos de ser narradores e entramos na história. Ainda por cima, esta é uma história complexa, é sobre o Mal e a Nova, que são dois grandes amigos, e tem uma relação tão próxima, tão íntima, que é uma história cheia de encontros e encontros. E não vou spoiler, mas basicamente vou dizer o que está na sinopse. A Nova aceita ter um filho do Mal, da sua noiva, porque a noiva não podia ter filhos, e aceita ter um filho dele. Só que depois as coisas complicam-se porque ela ama-o e ele também. E é uma relação um bocadinho complicada. É uma história fantástica. Não é nada lamechas, apesar da sinopse. Tem muito sentimento, mas consegue com que nós consigamos relacionar-nos com os personagens. Está mais que recomendado e estou desejando ler outro dela. Se tiverem alguma sugestão, digam-me, por favor. Depois, o outro livro que eu li em março, depois do encontro com a Catarina, foi A Ironia e a Sabedoria do Tyrion Lannister, de George R.R. Martin. Eu li isto no autocarro, este livrinho, porque, como podem ver, é muito pequenino e tem muitas imagens. Não sei se conseguem ver. Eu li isto em cerca de meia hora, porque além das imagens tem apenas algumas citações. O Tyrion é das minhas personagens favoritas de George, sem dúvida, hands down, George. Mas este livrinho só um bocadinho fútil. Eu explico. Sabem aquelas pessoas que são lindas, fabulosas, mas depois não têm conteúdo nenhum? Este livro, não digo que não tenha conteúdo nenhum, mas além das imagens, que são lindas e as ilustrações são fantásticas, só tem umas citações que são repescadas dos livros da saga. E não dá muito para inferir sobre o personagem. Isto acho que é um bom livro para colecionador. E além disso, eu não daria o preço que a editora está a pedir por este livrinho, que é cerca de 12€. Por isso, ainda bem que me emprestaste, Catarina. Também tenho a crítica dele no meu blog, vou pôr o link em baixo.
Depois, outro livro que eu acabei em março, mesmo no fim, que eu estou há meses a ler, foi Um Estranho nos Meus Braços, da Lisa Kleypas. Eu comecei a ler este livro no verão passado, sim, no verão passado, em setembro. E era tipo um livro de ressaca, que voltava quando não queria ler mais nada. Porque este livro fala sobre a Lady Hansworth, não sei se é assim que se diz, e o seu marido Hunter desapareceu no naufrágio. E que volta a aparecer alguns anos depois, quando ela já se julgava livre dele, porque ela não se suportava, porque ele a maltratava. Só que ele chega completamente diferente, super meigo e apaixonado, que é fantástico, depois de tantos anos parado dela. E ela começa, fantástico, a apaixonar-se por ele, o homem que a tinha maltratado. Perceberam? Porque é que eu não gostei muito do livro? Mas basicamente eu achei a história um bocadinho estapafúrdia, porque eu não percebo como é que ela se pode envolver logo com um homem que ela julga ser o marido que ela detestava. Faz-me confusão. É porque eu já li vários romances da época e todos têm o seu toque original. Tipo, a Julia Quinn tem diálogos hilariantes, a Emma Wilde tem aquela sensualidade que não é forçada, a Florence Bonelli tem aquela parte histórica bastante envolvente, e este livro fala pouco. Perceberam? Eu ainda não fiz a crítica, mas depois vou fazer. Perdoa-me quem gosta do livro. E o que eu acabei, mesmo no finzinho, no último dia de março, foi O Deus do Rio, do Wilbur Smith. Eu esqueci-me de referir no outro vídeo, mas eu já tinha lido um deste autor, que era o Sétimo Papiro, que também faz parte desta saga, série, mas passa séculos depois deste. E eu lembro-me que na altura era impressão de thriller e adorei, porque andava com o livro de um lado para o outro e não queria ler senão o daquilo, estava sempre super viciada. E este livro cativou-me, mas o Titan, que é o personagem principal e é o narrador da história, se por um lado eu o admirava, por outro lado achava um bocadinho inverossímil tudo o que ele afirma. Porque ele, como que, à medida que vai enumerando os fatos, ele diz: eu sou médico, eu sou arquiteto, eu sou um bocadinho falso. E torna-se demasiado autoelogioso, está a perceber? E houve algumas partes em que eu revirei os olhos. Mas tirando isso, as descrições do Egito, que eu adoro, como sempre, são fantásticas. E claro que isto não é baseado numa história verídica, é uma história ficcional. Eu acho que teria gostado muito mais do livro se não fosse na primeira pessoa, porque daria-nos uma visão muito mais abrangente de todas as personagens. E assim só tenho a visão do Titan, que apesar de cativante é um bocadinho inverossímil. E depois há algumas fases do livro em que eu não acredito muito bem em como as pessoas caíam, tipo patatinhas, naquilo que ele dizia. Está bem que era um povo bastante supersticioso, mas menos people. Enfim, mas é um bom romance histórico. Eu sei que há muitos fãs, por isso, perdoam-me. Mas eu vou fazer uma crítica a isso que coloco no bloco. Depois, outro livro que eu ainda estou a ler, ainda não acabei, e penso que vou acabar em abril, é O Pleasure Unbound, o primeiro da série de Monica, que foi emprestado pela suspeita do costume, a Cata. E é um livro em inglês. Eu há muito tempo que não li em inglês, por isso tinha algum receio, mas até estou a gostar bastante e penso acabá-lo rapidamente. É um livro que é parecido, faz-me lembrar um bocadinho dos livros dos Predadores da Noite, da Cheryl Kenyon, mas com um twist. Depois outro livro que eu estou a ler há meses é O Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Já estou a ler este livro há imenso tempo, mas também é culpa minha, porque eu nunca mais peguei nele. Não porque não esteja a gostar da história, estou a adorar a história, mas é um livro bastante complexo, porque além de se passar na Rússia e no tempo da Revolução Bolchevique, é um livro que tem várias situações, várias coisas que nos levam a pensar, porque não é uma história simples.
tem os pensamentos das personagens e o que nos leva a concluir através disso. E é um livro que demora tempo a ler, pelo menos para mim demora tempo a ler. Eu já vi quase a meio, mas eu vou acabá-lo, porque eu estou a gostar bastante. E espero acabá-lo em breve. Façam picas. Eu este mês também acabei de ver uma série televisiva, que é a Rainha Branca, de 2013, que foi produzida pela BBC e pela Starz nos Estados Unidos. Foi exibida por ambas, se bem que pela Starz nos Estados Unidos acho que foi mais sexualmente explícita, porque na BBC eles cortam, porque são mais... o público britânico é mais conservador, segundo eles. E essa série, eu fiz a crítica, eu vou pôr o link no meu blog. Essa série é baseada em livros, por isso achei que fazia bem mostrar, que são os livros da Philippa Gregory, que são estes: A Senhora dos Rios, A Rainha Branca, A Rainha Vermelha e A Filha do Conspirador. A série é baseada principalmente nestes últimos três, se bem que a personagem principal deste aparece obviamente na série, porque é a mãe da personagem principal deste, perceberam? É uma série que é um bom entretenimento, se bem que tem algumas incongruências, principalmente a nível de envelhecimento das personagens, não é muito credível, mas vale a pena ver, e os livros valem a pena ler. Quem ainda não leu Philippa Gregory, aventure-se. E chegou ao fim o meu primeiro wrap-up, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!